Então, sejam todos bem-vindos. Então, vamos dar início à nossa reunião. Vamos juntos vibrar, agradecer a Deus por estarmos aqui reunidos mais uma vez, compartilhando, aprendendo uns com os outros, o tanto que recebemos de amigos queridos que se reúnem conosco nesse momento. Vêm nos auxiliar, vêm nos trazer o amparo. Gratidão a Deus e a Jesus sempre, pela misericórdia e o amor. Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Senhor, nossas dívidas, assim como devemos perdoar os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações. Livra-nos de todo mal, que assim seja agora e sempre, graças a Deus e a Jesus. Bom, então, do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 17, Sede Perfeitos, os bons espíritas. O espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, conduz forçosamente aos resultados acima. Quando ele diz resultados acima, é o homem de bem, tá? Que é um parágrafo anterior. Que caracteriza um verdadeiro espírita como um verdadeiro cristão, pois um e outro são a mesma coisa. O Espiritismo não cria uma nova moral, mas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, ao dar uma fé sólida e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Tá? Então, esse aqui é um ponto muito importante. Uma fé sólida e esclarecida, né? Então, saber o que que você crê, o que que você está buscando, né? Então, esse é um ponto-chave da doutrina. Saber aquilo que nós estamos buscando, essas oportunidades que nós recebemos, né? A mediunidade, então que não seja algo que a gente tem que simplesmente aceitar, mas muito pelo contrário. Há um porquê em tudo isso. E aí depende sim do nosso querer, dos nossos esforços nessa busca, tá? Então, quando a gente faz uma busca nesse sentido, né, procurar entender questões comportamentais, né, esse autodescobrimento. Então, nós vamos fortalecendo a nossa fé, edificando a nossa fé, porque nós sabemos aquilo que estamos buscando. Muitos, porém, dos que creem na realidade das manifestações não compreendem as suas consequências nem o seu alcance moral, ou se os compreendem, não os aplicam a si mesmos. Por que isso acontece? Será por uma falta de precisão da doutrina? Não, porque ela não contém alegorias nem figuras que possam dar lugar às falsas interpretações. A clareza é a sua própria essência e é isso que lhe dá força, para que atinja diretamente a inteligência. Nada tem de misterioso e seus iniciados não possuem nenhum segredo que seja oculto ao povo, tá? Então, mais um ponto aqui. Esses estudos, esse conhecimento é aberto a todos e a gente recebe aí o convite a todo momento para que a gente entenda, né, também essas questões aí, seja a questão da mediunidade, seja os fenômenos, né, tudo que desperta ali a nossa curiosidade nesse caminho que nós trilhamos aí quando a gente adentra esses conhecimentos que a doutrina nos oferece. Seria necessário, então, para compreendê-lo, uma inteligência fora do comum? Não, pois vêem-se homens de notória capacidade que não a compreendem, enquanto inteligências vulgares, até mesmo de jovens que mal saíram da adolescência, aprendem com admirável justeza as suas mais delicadas nuances. Isso acontece porque a parte de qualquer maneira material da ciência não requer mais do que os olhos para ser observada, enquanto a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade, que podemos chamar de maturidade do senso moral. Maturidade essa independe da idade ou do grau de instrução, porque é inerente ao desenvolvimento no sentido especial do espírito encarnado. Então, essa palavra aqui, ó, desenvolvimento, tá? Todos nós podemos ter acesso, através do acesso a essas informações, né? Quando nós vamos estudando, né, aprofundando ali na busca do conhecimento, a gente vai se desenvolvendo nessas áreas. Quando a gente está ali iniciando a mediunidade,
e damos sequência, né, nessa transição do início, que traz ali muitas dificuldades. Então, nós vamos ali trabalhando, nós superamos esses obstáculos ali com a nossa firmeza, a nossa justeza das buscas. Então, com certeza, essas situações elas vão se tornando mais tranquilas para nós no lide da mediunidade. Então, por isso que nós sempre falamos aqui, né, o Roberto, enfim, a gente sempre comenta, para que a gente persevere nessa busca, tá? Porque os obstáculos terão, mas quando a gente sobrepõe esses obstáculos ali pela nossa vontade, o nosso querer, a gente vai ver que as coisas não são tão difíceis assim como a gente imaginava, tá? Tudo bem? Então é isso que ele fala, que quando a gente busca, quando a gente continua, quando a gente segue esse caminho, na busca do conhecimento, as coisas vão se tornando mais acessíveis para o nosso conhecimento dentro das nossas possibilidades. E só ler mais um parágrafo aqui, ó. Em algumas pessoas, os laços materiais são ainda muito fortes para que o espírito se desprenda das coisas terrenas. O nevoeiro que as envolve impede-lhes a visão do infinito. Eis porque não conseguem romper facilmente com os seus gostos e os seus hábitos, não compreendendo que possa haver nada melhor do que aquilo que possuem. A crença nos espíritos é para elas um simples fato, que não modifica pouco ou nada suas tendências instintivas. Numa palavra, não veem mais do que um raio de luz, insuficiente para orientá-las e dar-lhes uma aspiração profunda capaz de modificar-lhe as tendências. Apegam-se mais aos fenômenos do que à moral, que lhes parece banal e monótona. Pedem aos espíritos que incessantemente as iniciem nos novos mistérios, sem indagarem se tornaram dignas de penetrar os segredos do Criador. São, afinal, os espíritas imperfeitos, alguns dos quais estacionam no caminho ou se distanciam dos seus irmãos de crença, porque recuam ante a obrigação de se reformarem ou porque preferem a companhia dos que participam das suas fraquezas ou das suas prevenções. Não obstante, a simples aceitação da doutrina, em princípio, é um primeiro passo que lhes facilitará o segundo numa outra existência. Aquele que podemos com razão qualificar de verdadeiro e sincero espírita encontra-se num grau superior de adiantamento moral. O espírito já domina mais completamente a matéria e lhe dá uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina fazem vibrar-lhe as fibras, que nos outros permanecem mudas. Numa palavra, foi tocada no coração. E por isso a sua fé é inabalável. Um é como um músico que se comove aos acordes, o outro apenas ouve os sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Enquanto um se compraz no seu horizonte limitado, o outro que compreende a existência de alguma coisa melhor, esforça-se para se libertar e sempre o consegue quando dispõe de uma vontade firme. Ou seja, essas possibilidades são para todos nós. Depende da forma que nós encaramos e entendemos a doutrina, né? Se nós entendemos apenas a questão dos fenômenos, né? Tudo bem, é um ponto de partida. Mas será que a intensidade das comunicações ou o conteúdo das comunicações não podem me trazer um conhecimento? Né? Seja da vida, do outro lado da vida, né? No plano espiritual, quando regressarmos, ou então para nos dar a certeza de que estarmos aqui, né? Vivendo essa encarnação, vai nos preparar, né? Para novas situações, novas possibilidades, né? E aí, assim, cada um de nós vai tirando as suas conclusões, tá? Então, é, é um convite para todos nós, pessoal. E a mediunidade, com certeza, é uma possibilidade, né? Para que a gente possa andar um pouco mais rápido nesse sentido, rever ali os nossos débitos, revendo algumas situações que a gente deixou aí pelo caminho, né? Aqueles amigos que a gente tem que reconquistar, né? Então, a mediunidade é uma possibilidade nesse sentido, além do que a nossa transformação pessoal também, porque o médium, ele não é um ser evoluído, né? Poucos têm essa questão de serem missionários, né? Mas nós trazemos as nossas dificuldades, não somos seres de luz, somos espíritos, assim como outros que também habitam aqui o planeta, que requerem ali de situações para que possam, assim, trabalhar seus sentimentos, tá? Então, depende de nós, pessoal, sempre depende, né? Daquilo que nós entendemos e
das possibilidades que nós enxergamos. Mas uma coisa é certa, podemos sempre dar um passo a mais na nossa evolução, na questão do conhecimento. Muitas vezes a gente abandona aos primeiros obstáculos, né? Ah, tá muita luz, muita sombra. Tá ruim aqui. Obrigado, Bia. Eu vou ficar mais. Melhorou? Desculpa, tá, Não, pessoal? eu só fiz um comentário do que você disse. Ah, pensei que era aqui. Tipo, o meu quarto, a iluminação, tá ruim? Não, é porque você falou da questão, né, de que a gente precisa dessa evolução moral, né, e tudo Ah, sim, mais. sim. Dessa questão de que não somos luz, você falou, né? Não somos luz, Ah, até porque não somos perfeitos. Aí eu fiz essa brincadeira, que na verdade a gente tem pouca luz e muitas sombras, por isso que a gente tem que orar e eu vigiar. pensei que tinha pouca luz aqui no meu Foi só uma quarto. brincadeira, desculpa. Não, tá ótimo, Bia. Muito bom, muito bom. Então é isso, pessoal. Então vamos lá. Depende de nós, né? Vamos lá. O caminho tá aí para cada um de nós, né? Tá? Tudo bem? Obrigado, Bia, pelo comentário. É bom que eu estou até vendo aqui também. Que eu pensei, eu olhei aqui na foto e eu vi que estava um pouquinho sombreado. Eu falei, putz, deve ser isso A aí. luz, só a luz tá boa. Tá jóia. Então é isso aí. Alguém quer falar Ó, alguma coisa, pessoal? Fique à vontade, tá? Tudo bem? Vamos seguir aqui? Então, ó, nosso livro, estamos terminando. Acho que nós vamos para o último capítulo, tá? É, Estamos no capítulo Problemas da Desobsessão. Tá? Então, terminando aqui esse livro, eu já tenho um livro que eu vou trazer depois para o nosso estudo, que é o livro da. Caramba, esqueci o nome dela. Da Ivone Recordações da Pereira. Mediunidade. Recordações da Ivone Pereira. Mediunidade. Como que é a Ivone Ivone Pereira. Pereira, tá? Esse livro é muito bom para a gente estudar, tá? Mas vamos terminar aqui o nosso livro. Estamos no último capítulo. Eu vou postar direitinho no grupo depois, tá? Problemas da desobsessão. Então, o Herculano Pires vai falar um pouquinho de algumas situações relacionadas à obsessão, além daquelas que nós estudamos, que é fascinação, subjugação, né, obsessão simples. Ele vai falar, vai trazer aqui alguns outros pontos para a gente se atentar, tá? Então, vamos lá. Se a obsessão, como diz Kardec, figura em primeiro plano entre os escolhos da prática mediúnica, não é menos verdade que constitui o mais complexo problema no campo doutrinário. A classificação sumária de Kardec em três tipos sequentes de obsessão: a obsessão simples, a fascinação e a subjugação abrange todo o quadro dos processos obsessivos. Mas há questões que precisamos encarar em nosso tempo com o máximo de atenção, pois no aceleramento atual da fase de transição que atravessamos, a obsessão abrange todos os setores das atividades humanas, apresentando facetas novas que levam alguns espíritas afoitos a formularem teorias estranhas a respeito. Ele vai trazer aqui, vou só parar um pouquinho, ao longo desse capítulo, essas teorias estranhas que ele identificou para o nosso estudo também, para a gente estar atento, tá? A gente vai falando aqui ao longo do capítulo sobre o que ele diz aqui como que espíritas afoitos formularem teorias estranhas, tá? Já vimos que a obsessão decorre de vários fatores e apresenta modalidades bem diferenciadas. A obsessão tornou-se o mal do século e a desobsessão precisa ser praticada com extrema dedicação pelas instituições doutrinárias, dentro das normas científicas da doutrina, sem desvios para interpretações pessoais, desprovidas de uma sólida base experimental. As técnicas psicológicas e psiquiátricas do restabelecimento do equilíbrio dos pacientes não dão resultados satisfatórios quando se trata realmente de obsessão. As sessões mediúnicas de doutrinação comum são de grande importância para a prevenção de obsessões
e para o restabelecimento final de casos agudos. Então, sessões mediúnicas de doutrinação. Então, na casa tem a sessão de desobsessão, sessão de doutrinação, né, que é um preparo para os trabalhadores ali, principalmente aqueles que estão iniciando. Agora, lembrando que os médiums, eles necessitam dessa sessão de desobsessão, tá? Então, mas eu tenho que ir na sessão de, será que eu estou obsediado? É porque o médium, ele tem uma sensibilidade mediúnica, ele capta todas essas energias, ele entra em contato ali com espíritos, com as mais diversas situações até ao longo do nosso dia. Então a gente precisa também desse tratamento. E nessas sessões de desobsessão, a gente recebe ali o amparo da espiritualidade, o médium, né, para que ele receba ali uma energia salutar e ele vá se desvinculando dessas energias aí que não são tão boas, né? Porque as situações são muitas, né? Então, é, os médios, eles necessitam sim desse tratamento, é importante, tá? A gente passar por esse tratamento de desobsessão. Não é uma coisa ruim, não é ruim, eu não quero essa sessão, não, mas é algo que vai ajudar, tá? Ajuda e muito. Tudo bem, pessoal? Tá? Vamos lá, seguir mais um pouco aqui. Os que hoje as menosprezam por considerá-las ridículas e, portanto, nefastas ao bom conhecimento da doutrina, simplesmente não sabem o que fazem. Há uma conjugação natural entre as sessões de doutrinação e as sessões de desobsessão, pois cabe às primeiras, né, as sessões doutrinárias, prevenir e até mesmo impedir casos obsessivos. É bom lembrar aos críticos dessas sessões tradicionais a prática da, teoria, da terapia de grupo, com o desenvolvimento de psicodramas derivados das sessões espíritas. Então, essa questão aqui que ele aborda, a sessão ela é muito importante, a gente tem que frequentar, é o nosso tratamento. Então, quando nós passamos lá pela orientação, né, então, ou temos que frequentar a sessão de desobsessão, ou a sessão doutrinária, tá? Mas o que deriva dessas sessões é o que nós fazemos aqui agora, tá? Que são os grupos de estudo, tá? Então, nós podemos tratar um assunto ali determinado, no caso, o nosso grupo de mediunidade, mais pausadamente, trazendo ali questionamentos, dúvidas e esclarecimentos. Então, essa terapia de grupo aqui que o Herculano Pires diz, essas questões que nós abordamos aqui no nosso grupo, tá? Onde cada um pode falar ali abertamente o que está acontecendo, como que ele enxerga a questão da mediunidade, aspectos pessoais, e assim a gente vai trocando essas experiências e isso também vai fortalecendo o nosso trabalho ali, o desenvolvimento, o afloramento dessa mediunidade, tá? Então, por isso que é importante e por isso que casas ali, centro espíritas, né, casas espíritas sérias, sempre elas têm ali, aliadas à questão da sessão, os grupos, né, os agrupamentos de estudo sobre mediunidade, sobre evangelho, para que a gente possa trocar essas experiências, aquilo que acontece com cada um, e entender um pouco mais, fortalecer a nossa fé, como nós lemos ali no Evangelho. Tudo bem? Vamos lá. Se alguém quiser falar alguma coisa, Roberto, se quiser falar, me interrompe aqui, tá? Vamos lá. As técnicas psicanalíticas devem muito ao espiritismo, pois Freud tinha apenas 1 ano de idade quando Kardec acentuou a importância do inconsciente nas chamadas psicoses e neuroses, praticando a cártase em maior profundidade do que a da cártase psicanalítica freudiana. Os que temem a ocorrência de comunicações anímicas nessas sessões desconhecem o problema do animismo e suas relações com a obsessão, tá? Então, ocorre ali esse fato, a questão do animismo, né? Com os médios, enfim, os participantes ali, porque nós somos espíritos que temos a nossa bagagem, temos muitas situações que nós já vivenciamos, né? Precisamos rever. Então, pode ocorrer ali, vez ou outra, que o espírito, o médium, ele possa dar passividade a alguma situação aí que requer um esclarecimento, tá? Agora, quando é uma coisa persistente, que o dirigente ali da sessão, ele acompanha,
ver o que está acontecendo, porque vai chegar um ponto que ele não vai falar de alguma questão do passado, ele pode trazer alguma situação que ele vive no dia a dia como se fosse uma comunicação. E aí misturam todos os assuntos. Isso aí pode abrir até um campo obsessivo, espíritos se aproveitando e estimulando essas situações para confundir ainda mais o médium. Por isso que há um cuidado nessa questão do animismo, mas ele acontece. Se acontecer ali, muitas vezes, se for algo persistente, o dirigente da sessão vai chegar, vai conversar com esse trabalhador e vai direcionar ele para um tratamento, para um estudo, enfim, alguma coisa para que cesse essa situação, tá? Tudo bem? A Tati quer fazer uma pergunta? Pode falar, Isso. Tati. Quando acontece essa situação, um médium sabe? Tá conseguindo me ouvir? Sim, tô sim. Tá me Não, ouvindo? sim, tô. Você Quando tá me essa ouvindo? situação. Sim. Quando essa situação acontece, o médium sabe que é dele? Se é, por exemplo, de vida passada, ele vai saber que é sobre ele? No caso, Não, sobre. sim, que ele está falando alguma coisa que aconteceu com ele de uma outra vida, alguma coisa assim. Não, ele não sabe, é algo muito sutil, tá? É algo que acontece ali que é bem sutil. Que ele está falando, ele está até vivenciando, ele está vendo imagens, cenas e situações, mas ele não tem esse conhecimento ali que se trata dele, de uma vida passada, alguma coisa assim, tá? Até porque nós temos a questão do esquecimento aqui também. Mas, vez ou outra pode acontecer. Mas o dirigente ele vai conseguindo detectar alguns pontos. Até algumas questões que passam a ser muito repetitivas, enfim, tá? Mas a gente não tem essa ciência, não. Se nós tivéssemos ciência, ali do que tivesse realmente acontecendo, isso aí, ao invés de nos auxiliar, ia trazer um desequilíbrio, né? Porque é aquela questão da regressão, que tem que tomar muito cuidado, né? Muitas vezes a gente poderia lidar com algumas coisas ali que aconteceram e iriam mexer muito com a gente, tá? Fala um pouquinho aí, Roberto, Aí, sobre também. no caso, o dirigente que tem que auxiliar o médium para ele conseguir não ficar sempre nisso? Isso, ele vai dar um direcionamento. Comigo não aconteceu alguma situação assim, mas ele vai direcionando ali, vendo o que que precisa ser feito, tá? O dirigente da sessão, que eu digo, Sim, essa parte eu entendi, sim. Obrigada. tá? Roberto vai falar um pouquinho sobre aí, Tati. Vou ver. Veja, no início, o médium ainda não tem uma certa experiência, né? Então, ele pode realmente acontecer esse tipo de coisa sem ele realmente entender que é dele, né? Então, por exemplo, a pessoa que está dialogando com o médium, se perceber essa situação, pode até conversar com o médium durante a sessão, né? Olha, você está frequentando algum grupo de estudo? Você tem alguma dúvida? Se aquilo persistir, tem que conversar com o dirigente da sessão para poder ver o que é que faz para auxiliar aquele médium, né? Porque a gente tem que entender o seguinte: a mediunidade, a ostensiva, ela é uma dádiva de Deus, né? Deus te concedeu isso para você rever todas as coisas que você fez lá no passado. Então a gente tem que lutar para que aquele médium entre num eixo, num prumo, para ele poder exercer a mediunidade de uma forma correta, né? Então muitas vezes a pessoa não fica magoada porque a gente fala alguma coisa, mas é para o próprio bem do médium, né? Porque a gente não pode desperdiçar a mediunidade, nem nós que trabalhamos no centro espírita, e nem aquele que tem a mediunidade, né? Mas isso são questões que passam rapidamente, né? O médium estudando, se dedicando, fazendo as coisas com amor, tudo se resolve. Falei já, Vitor, continue. Só para completar rapidamente o que a gente vai falar um pouquinho agora, ele vai entrar nesse ponto do animismo. Mas o médium que trabalha essas questões anímicas que a gente falou que pode acontecer,
Pode ser que ele tenha ali uma sensação de que alguma coisa foi resolvida, esclarecida, ele traz alguma coisa no seu íntimo, como se fosse algo que tivesse gravado ali no perispírito e que traz ali um incômodo sem saber muito bem o que acontece. Então, ele, tendo essa questão do animismo aí, falando um pouco de si, resolvendo esse problema, ele traz ali no íntimo, mesmo sem saber a fundo o que aconteceu, mas ele traz uma sensação ali mais agradável, mais tranquila. Mas o que será que é isso que aconteceu comigo? Então, pode ser que alguma situação também voltada à questão do animismo foi ali esclarecida e o auxiliou. Mas é como o Roberto disse, a gente tem que sempre buscar, dar continuidade ali nos estudos, porque é isso que vai possibilitar a gente seguir cada vez mais, entender um pouco dessa mediunidade, né? Fazer com que as coisas estejam mais tranquilas ali na hora do trabalho, nos nossos dias. Bem, pode seguir aqui, Roberto, meu amigo? Então vamos lá. Tudo bem, Tati, minha amiga? Posso seguir? Qualquer coisa me chama aqui, tá? Sim, tá tudo ótimo, obrigada. Espero que tenha ficado claro aí para você. Ficou sim, brigadão. Tá bom. As obsessões não surgem apenas na fase de eclosão e desenvolvimento da mediunidade. As mais graves obsessões estão genesicamente ligadas aos problemas anímicos das vítimas. O espírito reencarna como ensina Kardec, já trazendo consigo problemas graves de encarnações anteriores. O obsessor e o obsedado são então os adversários que se lançam no mesmo caminho para acertarem o passo em uma nova marcha, como advertiu Jesus. E muitas vezes, como vemos nos evangelhos, o obsessor se chama legião, ou seja, não é apenas um, mas 7 ou mais. Segundo o caso de Madalena, como dizer-se então, segundo modernas e inconsequentes teorias? Aqui ele vai falar a primeira dessas teorias que ele disse, ele queria revelar, tá? Que a doutrinação de espíritos sofredores e vingativos cabe ao mundo espiritual e não ao nosso plano? É nesse plano mesmo que os casos de obsessão precisam ser tratados e com a mesma insistência. Não fossem assim, e não haveria lógica no processo reencarnatório. Então, o que ele está querendo dizer é que todas essas questões espirituais devem ser resolvidas pelos espíritos, tá? Com certeza, no plano espiritual, acompanhando as situações, a ajuda se faz ali mais amplamente. Mas temos ali as nossas questões encarnatórias, né? Então, estamos encarnados, temos uma bagagem, temos algumas situações. Então, quer dizer que nós não teremos esse esclarecimento, né? Se formos ali caminhar por essa questão aqui que ele está abordando, que ele está levantando, essas dúvidas, né? Então, quer dizer, só esclarece os espíritos e os encarnados. Então, para que a gente ia estar aqui? Se a gente não teria ali uma programação reencarnatória, não teriam ali as nossas lutas, ou então aqueles que são ali espíritos que ainda trazemos algumas dificuldades, que muitas vezes nos acompanham, até tentam nos obsediar ou vão ali buscar nos influenciar. Por que se dá isso? Se lá no plano espiritual eles podem resolver tudo. Então, eles podem afastar de mim todos esses espíritos, eles podem tratar, e qual seria a minha responsabilidade? Né? Qual seria o meu esforço nesse sentido? Nulo. Então, por consequência, qual seria a finalidade da minha encarnação? Eu não precisaria estar aqui. Eu poderia ficar lá no plano espiritual, então, porque lá eu ia resolver tudo. Mas não, não é dessa forma. Então, ele levantou essa questão. Abordaram alguma situação nesse sentido, tá? Transferindo responsabilidades àquelas que nos cabem, né? Que são essas questões, o nosso esforço, a nossa parte em todo esse trabalho, porque quando sofremos uma influenciação, não é só o espírito que é responsável. Ah, ele me faz isso, ele me persegue, ele me influencia, não sei o quê, mas será que é só, né? Será que, por vezes, ali também, se nós nos esforçarmos e superarmos alguma situação, né? Não podemos auxiliar ali, influenciar de uma forma positiva esse irmão a buscar também o caminho dele, através da nossa parte, fazendo a nossa parte, tá? Então, assim,
A gente tem que abolir isso aqui. Ele falou para a gente ficar atento, tá? Então, não vamos transferir as questões para os espíritos. Meu anjo da guarda que se vire. Ele que me ajude, ele que traga a resposta certinha, ele que traga ali uma psicografia com tudo aquilo que eu tenho que fazer na encarnação. E o meu mérito. E o porquê de eu estar aqui. Tá? Então, sempre haverá a nossa parte em tudo. E é muito importante para nós estarmos aqui. Tá? Tudo bem, pessoal? Ficou claro essa questão? Então, essas questões anímicas, por vezes, elas podem estar conosco, a gente precisa exteriorizar, falar um pouquinho de alguma situação que aconteceu no passado, e, por consequente, esses espíritos também que nos acompanham, eles são também trazidos, aí nós damos passividade aos médios psicofônicos, ou então, quem frequenta na sessão espíritos que estão ali dando as incorporações, eles são ligados a nós também, muitos deles são ligados a nós, recebem ali o tratamento, seguem sua caminhada e nós vamos seguir a nossa. Tá? Tudo bem? Tá cortando? Não, né? Tá cortando? Tá? Não? Mais ou menos? Sim, um pouquinho só, mas dá Tá para bom. entender. Qualquer coisa me avisem aqui, tá, pessoal? A luz tá boa? Tá, né? É isso aí. Tudo... Todo mundo quieto aí? Tá tudo certo? Então vamos lá. Não fosse assim, não haveria lógica no processo reencarnatório. Uma nova teoria esdrúxula e sem nenhuma prova do passado ou atual que pretende reduzir o obsessor a apenas um e que este exerce uma função de amparo ao obsedado. Tá? Para que outros obsessores piores não o dominem, é gratuita e contrária aos princípios doutrinários evangélicos. Acho que eu cortei aqui um pedaço. Deixa eu voltar. Moderno. É nesse plano que precisam, que plano mesmo que os casos de obsessão precisam ser tratados com a mesma insistência, tá? Então é isso, pessoal. Já está acabando o nosso tempo aqui. A gente vai entrar aqui num outro ponto que ele vai falar um pouquinho de outras questões. Vai trazer a questão sexual, vai falar um pouquinho sobre alcoolismo. Então, acho que a gente tem que abordar ali com calma para a gente entender. E aí, vai faltar aqui 4 minutinhos, tá? Então, se alguém quiser falar alguma coisa, perguntar, tá? Fique à vontade, tá? Então, é isso. Depende de nós, sempre, tá? Então, se a gente estiver passando por um processo nesse sentido, vamos nos esforçar, fazer a nossa parte, tá? E com certeza a ajuda jamais há de nos faltar. O que os nossos amigos espirituais, o nosso anjo da guarda, ele não pode influenciar no nosso livre-arbítrio, o nosso direito de querer. Então, muitas vezes a gente pode ficar ali envolvido naquela situação, mas a partir do momento que nós falarmos, não, eu quero seguir, eu quero melhorar nesse ponto, eu acho que isso não está legal, com certeza a gente vai sentir mais intensamente aqueles que querem nos auxiliar e querem fazer com que a gente siga a nossa caminhada em frente, tá? Então, se há alguns irmãos interessados em nos manter ali no mesmo local, sem as melhorias, pode ter certeza que isso se faz em número muito maior daqueles que querem o nosso bem, estão dispostos a nos auxiliar. Tá? Mas a gente precisa entender essa questão da obsessão, tá? Que está ligada aos nossos comportamentos, aquilo que acontece conosco, para que a gente possa se fortalecer, né? Possa criar ali barreiras protetoras, porque nós estamos fazendo a nossa parte, tá? E para finalizar, acho que um caso aqui que eu sempre conto, que um espírito ele estava tentando obsediar ali uma pessoa, e aí quando chega ali um dia de muita chuva ali, batem a porta dele e pedem ali um prato de comida, e ele pega e dá o prato de comida, né, para aquela pessoa que estava ali buscando. E na verdade, aquela pessoa que estava buscando era a mãe que tinha encarnado desse espírito que estava tentando obsediar essa pessoa. Então, ou seja, uma ação no bem pode mudar qualquer situação. E a gente não entende, nós ainda não entendemos tudo o que acontece nessas questões espirituais. Os laços que nos unem, tá? Por exemplo, nós estamos aqui, né? Temos afinidade, simpatias, né? Mas nós não entendemos a fundo os laços que nos unem aqui sobre a doutrina espírita para que a gente possa seguir essa caminhada adiante, tá? Então, assim, vamos fazer a nossa parte. E o bem que nós fizermos
será sempre o nosso advogado onde quer que estejamos, seja aqui ou seja no plano espiritual. Tudo bem, pessoal? Então é isso. Então vamos encerrar. O meu amigo Rafa, por gentileza, poderia chamar a segunda reunião aí para gente. A Valéria vai trazer um texto para nós, né? Então é isso. Bora. Vamos fazer aqui a nossa prece, vamos juntos elevar os nossos pensamentos e vamos vibrar pelo planeta que nos acolheu nessa presente encarnação. Vamos vibrar pela nossa encarnação presente e pelas situações que nos envolvem nesse momento, pedindo a Deus, nosso Pai, que nos ampare, dê força e coragem e deixando as nossas vibrações de amor pelos nossos irmãos e irmãs que aqui se encontram encarnados conosco. Ampara-nos, Senhor, pois sem ti nada somos. Sem ti não conseguiremos seguir em frente, pois somos ainda tão pequeninos, de pouco entendimento, mas agradecidos, Pai, por tudo que nós recebemos, pelo teu amor, pela tua misericórdia. E assim vamos seguir a nossa caminhada, na certeza de que o amor nos envolve, na certeza de que amigos queridos estão a nos auxiliar. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Isso aí, pessoal. Então, quem não puder participar da segunda parte, tenha uma ótima semana, tá? Muitos dos que estão aqui nos encontraremos amanhã na casa. E temos a segunda parte, tá? A Valéria vai trazer um texto bem legal aí para nossa reflexão, tá? Convite feito a todos aí. Um grande abraço. Tchau, tchau.